Hoje eu quero falar que sexo não é pecado. Que papo é esse, Willis? Sabe quando você senta assim pra assistir aquele filme com a sua família e aí de repente aquela cena de sexo aparece? Aí você finge que você não sabe o que é aquilo, a sua mãe finge que você não sabe, seu pai não pensa nada e seu irmãozinho assim de uns 10 anos pensa, legal. Por que será que os nossos pais se sentem tímidos de falar com a gente e a gente se sente tímido de perguntar e aí a gente acaba aprendendo essas coisas aonde? No mundo. Precisamos deixar de lado esse tabu de que sexo é uma coisa do outro mundo, quando na verdade é uma coisa criada por Deus. Começarmos a falar isso dentro da igreja, começar a falar isso nas nossas rodinhas, sempre baseado na palavra de Deus, e começar a conversar isso com os nossos pais. Se você lê em Gênesis, na criação, ali no pecado de Adão e Eva, é claro que não é o sexo o pecado, e sim a desobediência do homem contra Deus, o fato de o homem querer ser igual a Deus. Então o sexo não é pecado, pode tirar isso da sua cabeça. Mas afinal, o que é pecado? Às vezes chega um jovem com a Bíblia assim na mão e chega, mas pastor, não tem assim sexo antes do casamento, então não é pecado. Ou senão alguém chega assim, todo fingindo que é crente e fala, mas Isaac teve relações sexuais com Rebeca. Mas sabe o que acontece, meu filho? Naquele tempo, a cultura do tempo dos hebreus, o que acontecia? O ato sexual era aquilo que selava o casamento. Então a partir do momento que você tinha uma relação sexual com uma garota, a partir daquele momento você passava a morar com ela. E é isso que diz a palavra de Deus na história de Isaac e Rebeca. Agora me fala a verdade. Você tá afim de ter aquela transinha com a sua namorada? O que você disse? Aí você não vai casar com ela, né? Provavelmente. Não. Mas pensa você como pai. Você dá a sua filha pro namorado dela e fala assim, ó, tá aqui o meu quarto, pode fazer o que você quiser com ela, mas depois você vai embora e deixa minha filha aqui. Depois de você usar a filha dele do jeito que você quis, você deixa a filha dele lá na casa dele. O fato de não ter a palavra sexo antes do casamento, a frase sexo antes do casamento na Bíblia não quer dizer nada. Lá na Bíblia não tem maconha, não tem drogas, não tem cerveja. Na real? Lá na Bíblia diz que fornicação é pecado. O que significa fornicação? A palavra fornicar no português significa manter relações sexuais. E essa palavra deriva de fornicare, do latim, que significa a mesma coisa que visitar um bordel, ou seja, um prostíbulo. As pessoas não foram feitas para serem objetos de prazer ou de divertimento por algumas horas. Não são como um filme que eu alugo, por exemplo, e depois devolvo, eu simplesmente me divirto durante algumas horas e depois eu devolvo. As pessoas foram feitas por Deus para serem amadas e cuidadas. Deus criou o homem e a mulher para serem companheiros, para serem amigos no casamento. O sexo é um complemento do casamento e faz parte de todo o pacote. Ter relações sexuais antes do casamento é como se importar somente com o exterior e se esquecer do interior. O interior da pessoa é o mais importante. É como comer uma pizza e comer só a massa. Mas nada tem que terminar se há um Deus que... Diante disso, nós temos duas escolhas. Ou você escolhe respeitar o seu namorado ou sua namorada até o dia do casamento e respeitar a palavra de Deus, a vontade de Deus, ou simplesmente ignorar tudo aquilo que eu falei. E lembre-se, Deus não te fez para usar ou ser usado. Deus te fez para amar e ser amado. vou me queimar, abrirão 7 Este é o som do verão. Cara, você tem que pensar, me ajuda a pensar. Mano, não sei o exemplo. Tem que Esse é usar o nosso exemplo. microfone. Tem que usar... Ele tem um Durex nele. Oi. Pode. De novo. Eu queria explicar por que é pecado.